Santo Deus, nós te louvamos por essa manhã, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos de modo a nos debruçarmos frente à Sua palavra, sermos instruídos pelo Senhor e edificados, Deus, na fé que nos é comum. Nós clamamos por esse tempo que teremos aqui, pedimos que o Senhor nos conceda uma boa e adequada disposição mental e que a palavra do Senhor transforme os nossos corações e oriente a nossa vida. Nós te louvamos, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Antes de efetivamente começar o conteúdo da nossa aula hoje, eu gostaria de deixar extremamente aberta a participação de vocês. Sintam-se completamente encorajados, encorajadas a fazer qualquer tipo de pergunta, basta você levantar o seu braço, eu não vou abrir uma oportunidade para isso, mas se você quiser, se você tiver algo para comentar, você levanta a sua mão, eu interrompo o que eu estou falando e a gente ouve o que você tem para falar. Você nunca vai estar me interrompendo ou me atrapalhando quando você fizer isso. Muito pelo contrário, esse tipo de interação tende a enriquecer o nosso tempo aqui. Joia? Muito bem, o nosso tema aqui é unidade, dentro dessa série de vida e valores, essa série especial que temos desenvolvido na nossa escola bíblica. Quando falamos em unidade, no contexto da igreja cristã, com frequência e eventualmente com certa razão, poderíamos ser passíveis de certas acusações ou até mesmo de certa desconsideração frente à nossa disposição de falar de um tema assim. Por quê? Falamos de unidade num contexto em que existem mais de 3.000 denominações cristãs, de 30.000 denominações cristãs no mundo. Desde denominações conhecidas como batistas, presbiterianos e metodistas, ou até algumas igrejas do bairro que eu vim no Rio de Janeiro, como a igreja do Pão Doce, é isso mesmo, é o Pão Doce que desceu do céu, e a igreja do Cuspe de Cristo, fazendo referência àquele momento que Jesus cospe, faz o bolinho e cura o indivíduo. Então, no meio disso tudo, você tem igrejas sérias e fazendo um trabalho comprometido com o Senhor, e você tem igrejas que efetivamente existem simplesmente para promoção da imagem e recursos financeiros das suas lideranças. 30.000 diferentes denominações cristãs no mundo, e isso obviamente, não é um número estático, é um número crescente. Nesse cenário, falamos de unidade quando, no meio disso tudo, há uma diversidade enorme de ensinos, perspectivas diferentes a respeito de ceia, a respeito das últimas coisas, a respeito da pessoa de Cristo e tantos outros assuntos e tópicos que tangenciam a nossa fé, e que eventualmente há distinções substanciais na forma de pensar e entender entre denominações diferentes. Cânons diferentes, cânon aqui como aquela regra que define quais são os livros e reconhece quais são os livros devidamente inspirados por Deus. Cânon protestante, católico, ortodoxo, copta, etíope, alguns com livros a mais, outros com livros a menos, trechos a mais, trechos a menos. Conflitos armados, como, por exemplo, católicos e protestantes na Irlanda do Sul contra a Irlanda do Norte, um cenário de guerra já centenário que perdura até hoje, com conflitos armados, mas se você analisa a história da igreja, não serão poucos os momentos em que há conflitos violentos dentro do cenário da própria fé. E no meio disso tudo, falamos de unidade. Falamos que há uma perspectiva de Deus, uma direção de Deus, uma orientação da palavra de Deus, para que sejamos um, e uma declaração de Deus de que, em certo sentido, somos um. Se as coisas são assim, pense também nesse desafio, um desigrejamento e uma socialização da fé cristã, especialmente não, né, eu diria, visto com mais facilidade nesse nosso cenário pós-pandemia. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos ainda não retornaram às atividades práticas e efetivas da comunhão cristã.
Não somente isso, mas eu lembro naqueles devocionais da quarentena, em certo devocional, comentar o seguinte: nós podemos estar em casa sim, nós podemos estar em quarentena sim, as atividades presenciais pararam, mas a missão não parou, a comunhão não parou, a santificação não parou, todos os imperativos bíblicos não pararam. E efetivamente nós temos um desigrejamento acontecendo de forma generalizada, pessoas que acreditam que podem viver a fé a parte da comunhão cristã. E isso é aquilo que eu chamo de socialização da fé cristã, no sentido de o culto público ser entendido simplesmente como um evento social. Aquele momento em que eu vou para ver pessoas desfrutar de um tempo agradável e não efetivamente a reunião do povo de Deus, dos santos, para a glória de Deus, para proclamar o Evangelho, para edificar aos santos. Essa dinâmica, efetivamente, que fere a comunhão. E se frente a isso tudo, e isso tudo são fatos, que está colocado aqui, são constatações, qual seria a nossa credencial para falar de unidade? Meus irmãos, minha intenção aqui é anunciar que a unidade é essencial para o cristianismo autêntico. E assim como toda violação da verdade de Deus, assim como todo pecado, assim como todo distanciamento da verdade, a unidade sofre, a comunhão cristã sofre, por esses breves exemplos apresentados aqui, mas por tantos outros, num nível talvez até mais íntimo, pessoal, o seu relacionamento com outros irmãos em Cristo. E se as coisas são assim, se há essa constatação desse desafio e ameaça, de forma alguma isso invalida que há uma direção de Deus declarando, não deve ser assim. E efetivamente deve ser de tal forma, como nós veremos aqui. Olhar para um cenário como esse, olhar para tantas feridas causadas na comunhão, seja num nível macro ou micro, deve nos desafiar a nos orientarmos a uma perspectiva e prática de fé que promova a comunhão da igreja, que promova a missão de Deus e que efetivamente nos permita viver como povo de Deus aquilo que o Senhor intentou para a sua igreja. Assim sendo, nessa nossa primeira parte, eu desejo ver com vocês quais são os fundamentos bíblicos da unidade. No que se fundamenta a nossa unidade? Será que basta que a gente faça eventos sociais? Não, para a gente ser a gente tem que ter bastante programação, fazer piquenique, sair, estar junto. Essas coisas são muito boas, mas é nisso que se fundamenta a nossa comunhão, é nisso que se fundamenta a nossa unidade. Eu quero estabelecer com vocês aqui, meus irmãos, aquilo que é basilar, aquilo que é essencial, aquilo sem o qual toda a unidade cristã é impossível, e aquilo que a unidade cristã revela. Primeiro fundamento, então, a unidade cristã fundamenta-se na Trindade. A palavra do Senhor nos diz, na carta de Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Perceba que Paulo estrutura toda a unidade e comunhão cristã, todo o nosso propósito e direção, esperança, chamado, fé, batismo, e o propósito que temos em relação ao Pai, no fato de que toda essa obra no seio da igreja acontece através do Espírito, que é um só, do Senhor, nomenclatura extremamente comum no Novo Testamento, para se referir a Jesus Cristo, Senhor Jesus, e um só Deus, um só Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, fundamentando em sua unidade enquanto Trindade, aquilo que deve ser a missão, a direção e a experiência da igreja cristã. Eu sei, meus irmãos, que essa talvez seja uma das doutrinas de considerável dificuldade de compreensão.
E é interessante que não somente compreensão deve ser tratado aqui, mas aceitação. Visto que eu coloco que a unidade está fundamentada na Trindade, mas não é só a unidade que está fundamentada na Trindade. A nossa salvação está fundamentada na Trindade, a criação está fundamentada na Trindade, a nossa missão está fundamentada na Trindade, a nossa vida, o ar que nós respiramos, tudo que existe está fundamentado na Trindade. De modo que negarmos essa realidade é negarmos a própria realidade. Efetivamente, nós não entenderemos minuciosamente como isso funciona. Não tem paralelo no mundo criado. Esse é um mistério de Deus. Você pode tentar falar, não, tem a água, H2O, a luz do sol, o ovo, e esses exemplos, e deixa eu falar para você, se você pegar heresias historicamente condenadas a respeito da Trindade, cada uma delas se encaixa num exemplo desse. Não é assim. É o mistério de Deus que se fundamenta no fato de que, na divindade, subsistem eternamente três pessoas distintas, coiguais e coeternas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Ali na tela vocês veem um brasão que se popularizou muito no período da Idade Média, chamado escudo da Trindade, com a finalidade de ilustrar esse sentido. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Puxa, mas eu vim para uma aula de unidade e eu preciso falar de Trindade? Sim, porque você também não encontrará paralelo fundamental na realidade da experiência humana, de algo que seja num nível tão profundo e absoluto, diverso e um. E como aquele que é diverso e um, três e um, unidade e pluralidade, através da sua obra, na sua igreja, Deus fundamenta e direciona que o seu povo expresse na vida que Ele injetou em nós pluralidade e unidade, diversidade e unidade. A comunhão cristã obedece e revela a realidade profunda de quem Deus é. Se vivemos uma comunhão cristã de diversidade sem unidade, expressamos algo distinto de quem Deus é. Se vivemos algo uniforme, igual, martelado, e que não é caracterizado efetivamente por essa diversidade, anunciamos algo diferente do que Deus é. Mas como o texto nos diz, essa obra trinitária, em que há um só Espírito, um só Senhor, um só Pai. Ao declarar que há um só Espírito, Paulo chama a atenção de que os crentes receberam do mesmo Espírito, que os convenceu que habita em nós. Nenhum de nós teve acesso à salvação de forma diferente. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça, convencidos pelo mesmo Espírito, perdoados pelo mesmo Deus. Nenhum de nós pode dizer, eu cheguei aqui com minhas próprias pernas, por isso eu gozo de uma posição diferenciada dentro desse corpo. Não, um mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito que comumente habita em cada um de nós e direciona a Igreja de Cristo, nos é comum. Há um só Senhor, e enquanto um só Senhor, todos nós estamos debaixo do mesmo senhorio. A mesma morte expiou os pecados de todos nós, a mesma ressurreição vindicou sobre nós vitória sobre a morte. O mesmo retorno glorioso há de nos ressuscitar no último dia e nos conduzir a uma esfera de existência nova, superior, bela, bendita, novos céus, nova terra. Um só Senhor. De modo que nenhum de nós pode dizer, tudo bem, nessa questão que nós temos, você orienta a sua vida através desses pressupostos, eu oriento a minha vida através desses pressupostos. Não. Efetivamente, ambos orientam suas vidas através daquele que a palavra do Senhor declara, foi precisamente para esse fim que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Estamos debaixo de um mesmo senhorio,
de um mesmo pressuposto, de uma mesma orientação, de uma mesma obediência. Isso efetivamente nos reúne numa unidade e nos fundamenta nessa unidade. E há um só Pai. Nenhum de nós conquistou a adoção. Ninguém pode conquistar a adoção. Ninguém pode efetivamente fazer sua própria adoção acontecer. Mas efetivamente nós, que estávamos desgarrados, nós que estávamos completamente alheios às promessas, às alianças, à vida com Deus, nós que estávamos debaixo da ira e caminhando por uma eternidade separada de Deus, nós que éramos inimigos, por sua graça Ele nos constituiu filhos. Ele nos adotou. E quando Ele diz, eu te adotei, eu te adotei, eu te adotei, eu te adotei, Ele está fazendo uma família. Escolhendo uma família e nos constituindo uma família do qual nenhum de nós tem mérito de fazer parte. E nessa família, se nos nossos laços carnais somos chamados a uma família de intimidade, desfrute, comunhão, na família da fé, ainda em intensidade gigantesca, porque a família constituída pelo nosso Criador, que agora nos recebe como Pai. Os filhos vivem para o mesmo Pai, compartilham dessa família. Mais para frente nós teremos a oportunidade de falar sobre como funciona a dinâmica no corpo de Cristo. Mas o fato é, isso não é simplesmente uma declaração, somos uma família. Não. Há de fato uma obra que o Senhor realizou no meio da sua igreja. Não somente na Trindade, mas na revelação do Deus Trino. A palavra do Senhor nos diz, minha oração não é apenas por eles. Só um breve contexto aqui. Estamos em João capítulo 17, últimos dias de Jesus na terra, última semana de Jesus na terra, nesse que é o meu trecho favorito nas Escrituras. O Senhor Jesus ora ao Pai naquela que nós poderíamos dizer é a verdadeira oração do Senhor. A oração do Pai Nosso, Ele está ensinando aos discípulos, é a oração dos discípulos, mas essa é a oração que só o Senhor pode fazer. E em certo trecho dessa oração, o Senhor Jesus diz, minha oração não é apenas por eles, rogo por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Meus irmãos, a tônica de João 17, ela é extremamente profunda. Jesus começa essa oração nos primeiros cinco versículos, declarando o seu anseio de retomar a glória que desfrutava desde a eternidade com o Pai. E agora, em certo momento, ele ora não somente por aqueles discípulos, ele ora por aqueles que ainda crerão, e ele faz isso próximo à realidade em que ele experimentará a angústia de tomar sobre si os nossos pecados. O Cristo que agora clama, Pai, que eles sejam um, em breve provará na cruz o dizer, por que me abandonaste? E nesse cenário ele ora por nós, e ele, em sua oração, o Senhor expressa, a linguagem no texto original aqui traz isso, o desejo profundo, carregado pela vontade divina, de que nós sejamos um. Mas que nós sejamos um, não somente uns com os outros, que nós sejamos um com o Deus que é um. O Senhor Jesus intenta, ora e nos convida pela sua autoridade a participar da unidade existente desde toda a eternidade, e olha só, para que o mundo creia. Essa unidade cristã diversa testemunha de forma poderosa para um mundo absolutamente confuso, desconectado, desconexo de tudo, e que efetivamente não tem outro paralelo para se esmerar
na revelação de quem Deus é, senão no Evangelho do Senhor Jesus, anunciado pela sua igreja. O Senhor Jesus diz que eles sejam um, assim como nós somos um. Meus irmãos, somos capazes, de alguma forma, sondar a intensidade do que o Senhor Jesus está orando aqui? O quanto o Pai e Jesus são um? Qual é a dinâmica, a imensidão, a profundidade da unidade que existe entre o Pai e o Filho? O Senhor Jesus diz que eles sejam assim, que eles sejam um, como nós somos um, que eles sejam levados à plena unidade. Esse levados aqui, uma breve palavra que passa talvez repentinamente, nos mostra que há uma ação, uma obra que nos conduz à unidade. Mais para frente nós vamos ver que Deus construiu e estabeleceu a igreja de modo que você não recebe determinadas graças, bênçãos, dons, se não for através da vida de outra pessoa. Você fica manco. Por quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que beleza. A unidade da igreja testemunha do Evangelho em intensidade que apresenta a revelação do Deus Trino e mostra a grandeza do amor de Deus por eles. Quanto perdemos, meus irmãos, quando não nos esforçamos pela unidade cristã? Quanto perdemos como igreja e corpo de Cristo, quando não vivemos e desfrutamos desse poderoso ideal de Deus? Ilustrando as verdades de João 17, Jesus e o Pai são um, sempre foram um, eternamente um. Jesus e os crentes foram feitos um pela obra do Evangelho, de modo que o Pai e os crentes foram feitos um também. Por essa razão, nesse fundamento, os crentes devem ser um, para que então o mundo possa ser um. Poderíamos dizer, através de João 17, dessa breve ilustração gráfica, que a obra do Evangelho consiste numa fundamentação de unidade daqueles que se separaram de Deus e agora são convidados a retornar e a participar dessa comunhão, dessa unidade, dessa vida, dessa família. Alguma pergunta até aqui ou colocação? Joia. Não somente na Trindade, mas a unidade cristã fundamenta-se na comunhão. Nesse mesmo texto de Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, a palavra de Deus nos diz: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se por um lado a Trindade apresenta o desejo de Deus de revelar-se, fundamenta aquilo que vivemos enquanto unidade, por outro lado, a obra da Trindade na igreja nos situa como beneficiários e direcionados à mesma graça. Há um só corpo, a palavra de Deus diz. Não há distinções em termos daquilo que fomos convidados a habitar. Todos nós fomos inseridos no mesmo corpo e esse corpo é experimentado de forma local. A distinção histórica entre igreja universal, igreja vitoriosa, igreja triunfante e, efetivamente, a igreja local, a reunião geográfica dos crentes em um determinado local, em um determinado tempo e horário. Há uma só esperança. Nenhum de nós fundamenta a esperança em qualquer outra coisa, ou deveria fundamentar a esperança em qualquer outra coisa, senão o fato de que o Senhor Jesus voltará. E no seu retorno glorioso, nós seremos ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos serão levados ao Senhor. E Ele há de criar novos céus, nova terra. Toda essa maldade há de ser julgada, nosso inimigo há de ser julgado. Nossa esperança definitiva não se encontra em outra esfera. Nossa esperança definitiva se encontra no Senhor Jesus. Temos uma mesma esperança. Deveríamos lidar com as situações a partir desse mesmo paradigma. Temos um só chamado.
vira a chave na cabeça de que existe um chamado especial, específico, místico, para que uma determinada pessoa seja um pastor, um missionário, alguma coisa assim. Entenda que todas as vezes que a Bíblia fala de chamado, ela está falando da obra do Senhor que nos chamou, nos transportou daquela realidade e nos inseriu num novo fundamento, num novo reino, numa nova família, com uma nova missão, uma nova direção, de modo que todos nós somos chamados. Todos nós desfrutamos do mesmo chamado, recebemos a mesma ordem, a mesma missão, e vamos cumprir e experimentar e apresentar esse cumprimento a partir de formas diferentes, dentro dos dons e capacidades que o Senhor nos concedeu. Há uma só fé, há um só fundamento pelo qual cremos. Não há expectativas distintas pelo qual podemos crer no Senhor, é uma fé. Há um só batismo. Aqui algumas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o sentido de um só batismo, visto que nós podemos enxergar pelo menos 3 no Novo Testamento. Primeiro, aquele que João Batista anuncia, de que o Messias traria um batismo de fogo, e aqui é um símbolo do juízo de Deus sobre os incrédulos. E a Bíblia fala do batismo com o Espírito, que é aquele que no momento em que você crê, você é batizado, você é inserido no corpo de Cristo, e também do batismo nas águas, como recentemente vimos na nossa igreja. Quando Paulo fala aqui de um só batismo, a ideia é, João Batista está ilustrando o que ele quer dizer. Ele não está fazendo uma fundamentação teológica do sentido de batismo. E Paulo agora apresenta o seu sentido de um só batismo, trabalhando uma realidade que se expressa de 2 formas distintas. O primeiro batismo acontece internamente, é obra que o Senhor faz em você. E a segunda expressão desse batismo acontece externamente, quando você vai às águas e testemunha publicamente da realidade que o Senhor fez. Então, há um só batismo, que se expressa interna e externamente. Mas um só batismo, um só testemunho, uma só realidade, do qual todos provamos. E um só propósito, o texto diz: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele age em nós, em todos nós, nos ama e nos direciona. Isso, irmãos, especialmente esse último texto, deveria nos desencorajar a nos vermos de uma forma tão distinta. Graças ao Senhor, isso não é tão experimentado no cenário da nossa igreja, mas é absolutamente comum. Somente a oração do pastor é capaz de me direcionar. Não, eu vou fazer discipulado, mas tem que ser com aquela pessoa que tem um cargo, que tem uma função, determinada coisa. Quando a Bíblia diz que Deus está agindo em você, por meio de você, e que você tem uma responsabilidade de agir na vida das outras pessoas, e de que nós deveríamos olhar para o corpo de Cristo buscando desfrutar da diversidade de expressões ministeriais que existem no contexto da igreja. Nesse primeiro ponto, então, meus irmãos, a unidade é o desejo de Cristo e fundamenta-se na revelação do Deus Trino e na comunhão cristã. Nós falamos no que essa unidade se fundamenta, mas efetivamente esse não é um fundamento estático, é um fundamento no qual nós nos movemos, no qual nós realizamos. Essa unidade, ela se opera e se expressa de forma prática. A grande ideia aqui é que Deus estruturou o corpo de Cristo de modo que nós necessitamos. E além disso, de que certas necessidades espirituais nossas só serão sanadas através da vida de outras pessoas. Nessa tríade, então, o que eu quero apresentar para vocês é que a unidade consiste em diversidade, dependência e disposição. Diversidade, dependência e disposição. Nós vamos ver essas 3 marcas da unidade no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14.
Assim diz a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Paulo, ele inicia essa sessão por meio de uma metáfora já conhecida no mundo de então, já era possível entender a organização do cosmos e de determinadas cidades a partir da imagem de um corpo, mas ele pega essa imagem e aplica de uma forma extremamente profunda no contexto da vida da igreja. Somos um corpo. O texto diz, esse corpo, ele é marcado por diversidade. Nós temos origens diferentes, culturais, sociais, de uma cidade portuária. Corinto era uma cidade portuária, um importante centro comercial em que pessoas de diversas nações, de diversas línguas, de diversas culturas conviviam naquele cenário. E nesse cenário, nesse contexto de pessoas extremamente diferentes, a Bíblia diz no verso 13, vocês foram batizados no mesmo Espírito. Essa diversidade daqueles que Deus acrescentou à igreja ganhou forma no corpo de Cristo, se expressando localmente. Todos os membros desse corpo, por mais diferentes que fossem, estavam igualados em sua rebelião contra Deus e foram igualmente resgatados por esse Deus. Uma condição de... Obrigado. Colocados nessa condição de liberdade diante de Deus. O verso 14 diz, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Da mesma forma que o corpo humano não pode ser qualificado inteiramente a partir de uma única de suas partes, o corpo de Cristo é composto por essa diversidade poderosa. Temos origens diferentes, mas a comunidade do Evangelho é superior. Está além, transcende. Não sei quantos de vocês conhecem o pastor Joel de Venturim, que atualmente é pastor na terceira igreja batista de Lisboa, e durante muito tempo foi pastor, foi pioneiro, na verdade, a missão do povo Fula, Moçambique, se não me engano, tem dúvida de Moçambique ou Guiné-Bissau. Joel foi uma influência na minha vida, na minha adolescência, e certa vez ele contou uma história que me marca também. O povo Fula, ele tinha uma disputa extremamente grande com uma outra organização tribal, de modo que eles se matariam se se vissem. Eles brigavam o tempo inteiro, eles não se falavam, eles não se relacionavam, eles não se davam em casamento, eles eram inimigos profundos. Isso produz um rasgo social naquela sociedade, você ter dois grupos étnicos tão rivais, de modo que não existe política pública, organização social, programa governamental que seja capaz de atuar de modo a promover paz entre esses dois povos. Mas o Joel falava da vez em que, pregando na sua igreja, já com alguns alcançados naquela comunidade, ele teve a oportunidade de ver um membro do povo Fula, um membro desse outro grupo tribal, sentados naquele mesmo ambiente, juntos, tomando a ceia do Senhor. Nada humano é capaz de produzir isso. Nada. A comunidade do Evangelho é superior às nossas origens diferentes. Transcende, além. Todos bebemos do mesmo Espírito, isso não é mérito nosso. O Senhor nos deu. Veja, Deus não só permite que exista diversidade na igreja, como Deus intenta, promove, faz com que seja assim. Nossas peculiaridades políticas, ideológicas, culturais não devem suplantar a graça que nos é comum.
não fala com aquele porque pensa assim. Meus irmãos, necessariamente o Evangelho que nos alcançou deve suplantar poderosamente essas ínfimas distinções que eventualmente possam existir. Nesse cenário, dizemos, existe unidade na diversidade, mas não existe uniformidade. Nós somos um monte de robozinhos, somos diversos, mas ao mesmo tempo um. Por essa razão, essa operação da unidade é marcada não somente por diversidade, mas por disposição. O texto diz, a partir do verso 15, se o pé disser, porque não sou mão e não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho e não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja, irmãos, Paulo aqui não está lidando com sentimentos pessoais de alguém dizendo, puxa, eu sou mal, a vida, estou triste. Não é isso. Ele está estabelecendo algumas perguntas retóricas que visam dizer que alegações pessoais não mudam o fato de que a pessoa é parte do corpo e, portanto, tem uma responsabilidade com o corpo. Há uma direção de Deus para servir. Essa disposição do Senhor que nos conduz à unidade. Alguém não pode simplesmente dizer, eu não sou mão, então eu não pertenço ao corpo, porque a mão é importante para o corpo. A mão é que realmente trabalha, faz as coisas acontecerem. Eu não preciso trabalhar. Eu não preciso servir. Eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo. Não, o olho dá visão, direciona, permite. Eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo. Eu estou tranquilo. Não, Paulo diz, você pode até dizer isso, mas isso não muda o fato de que se você é um crente de Jesus, você pertence ao corpo e a sua função é requerida e essencial para a vitalidade e crescimento do corpo de Cristo. Essa disposição diversa conduz à unidade. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Esse corpo precisa dessas expressões diversas. Se é tudo igual, não funciona. Imagina um corpo formado de olhos, é monstro. Não serve, não anda, não se move, não escuta. É falho, é louco, como infelizmente muitas igrejas se expressam. Um corpo saudável precisa de uma diversidade saudável. Quando eu falo de disposição aqui, meus irmãos, não falo somente da nossa disposição em servir com as dons e capacidades que o Senhor nos concedeu, mas do ato de Deus dispor os crentes nessa diversidade no meio da unidade. O texto diz, a partir do verso 18, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Veja, meus irmãos, o texto diz que Deus faz isso. Deus dispõe, Deus organiza, Deus dá para a igreja os dons que aquela igreja precisa, as pessoas que Ele deseja que estejam naquele corpo local. Isso implica dizer que se você se encontra aqui, nesse momento do tempo, da história, nessa igreja, é porque existe uma expressão, uma necessidade, uma direção que o dom que o Senhor te concedeu deve ser. Verso 11, a palavra de Deus diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Se a gente toma aquela atitude de eu recebi de Deus determinado dom, mas não é aquilo lá que eu acho muito legal, então eu não vou seguir. Eu recebi esse dom, mas eu não acho que é tão importante como aquilo lá. Meus irmãos, pensem, dentro da dinâmica de tudo que está acontecendo aqui, para que essa aula aconteça, para que o culto aconteça, para que estejamos aqui, só no seminário, aproximadamente, em torno de 58 pessoas servem por turno. E não são só professores, é gente que fica na recepção o tempo inteiro ali, ó. Ah lá, se você olha para lá. É gente que cuidou aqui, gente que preparou o som, que consertou o som.
iluminação, questões estruturais, coisas que a gente não vê, semear, gente que vem aqui para trocar coisa de brinquedo durante a semana, mas que se não trocar, talvez a criança chore sem da sala. Não é questão de maior ou menor, mas o fato de que o Espírito de Deus não distribui dons pequenos. Ele distribui necessidades que são tratadas através da sua vida. De modo que aquilo que você recebeu de Deus, você deve levar com seriedade, o corpo de Cristo precisa disso. Da mesma forma, meus irmãos, que o corpo de Cristo ele não foi criado de forma aleatorizada. Deus dispôs os membros da igreja, de modo que ela também não é aleatória. Ela não é um organismo aleatório, ela está sujeita à direção do Espírito, à vontade do Espírito. Seria um absurdo, uma monstruosidade pensar em algo diferente. Não se trata de fazer algo simplesmente porque todo mundo está fazendo. Eu recebi esse dom, ou está acontecendo. Na verdade, eu não recebi determinada direção de Deus, dom, capacidade, habilidade. Mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E aquilo que de repente eu tenho que fazer, eu não faço. Quantas pessoas, meus irmãos, que no cenário da pandemia voltaram a frequentar os cultos públicos, e graças a Deus por isso, mas não voltaram a servir, não reassumiram seus postos, suas expressões ministeriais, e literalmente estão em locais em que não são necessários. Para descontrair, talvez semelhante ao indivíduo desse vídeo. Quem já viu com o rapaz assim? Parece não ser o nome dele. Além de não ajudar, trabalha. Não é ali que a gente ajudar. Não é ali, ele não sabe fazer aquilo, não tem capacidade para aquilo. Pode ser algo simples, mas não é. É trabalho, fica mais pesado para todo mundo. Talvez se ele estivesse fazendo outra coisa, pegando uma madeirinha, botando embaixo da roda, ele seria muito mais útil. E é claro, a gente dá risada, é engraçado, mas às vezes a gente na igreja está fazendo isso, em cima do carro, está olhando quem está servindo. Não é assim, meus irmãos. Devemos servir, nos envolver, dispor nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, daquilo que o Senhor está nos dando, nos envolver na vida do corpo e desfrutar da grandiosa beleza e a comunhão que o Senhor gerou no meio de nós. A operação da unidade, então, é marcada por disposição. Reflita, então, na providência de Deus em seus dons e habilidades. O que Deus te deu. Fica servindo com o que Deus te deu. Nenhum cristão pode dizer que não pertence ao corpo. Você foi convertido, você crê no Senhor como seu Salvador, você pertence ao corpo. Não tem parte do corpo que é inútil. Vai ter utilidade, vai servir. O corpo de Cristo não tem inciso. Todo mundo tem utilidade, não é tão simples não para arrumar utilidade para ele também. Investigue-se fora das necessidades da igreja. Você não sabe, você não está conseguindo ver. Existe um mito terrível de que igreja grande não tem necessidade. Não, tem muita gente lá, então está tranquilo, eu vou servir no Ministério Para-Eclesiástico, uma ONG, algo assim, porque a igreja lá tem bastante gente. Mito extremo. Se você chegar hoje para mim com 100 pessoas querendo servir, amanhã, obviamente depois de bem treinado, tem vaga para todo mundo servir no seminário. Mas a gente está falando de uma igreja que tem mais de 100 ministérios. Não tenha dúvidas, há muitas necessidades de serviço. Nosso ministério é a necessidade do povo de Deus. Você está identificando uma necessidade na igreja? Você está vendo um cruzamento disso com os dons, capacidades, habilidades que Deus te deu? Se envolva. Ou, eventualmente, você está vendo uma necessidade da igreja, uma necessidade do ministério, do corpo local, e você percebe um desejo de servir naquilo, se capacite. Busque orientação. Buscar dons é uma direção da palavra de Deus. Todos nós fomos dispostos pelo Espírito de Deus. A gente não está fazendo isso de uma forma organizacional. A vida de Deus fluindo na igreja, nos direcionando, nos suprindo, nos orientando. Mas não somente disposição, a unidade é marcada por dependência. Esse talvez seja o ponto que eu gostaria de chamar com maior intensidade a atenção de vocês. Versos 21 a 24, a 27, na verdade, eu já mostrei primeiro para 24, a palavra de Deus nos diz:
O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são decorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam de serem tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Perceba, meus irmãos, novamente a imagem de Deus estruturando o corpo de Cristo. Mas agora numa dinâmica interessante, já Paulo tratando os problemas acontecendo naquela igreja contra a atitude egoísta e orgulhosa de alguns que poderiam dizer, eu não preciso de você. Paulo mostra como seria loucura a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de você. E você vai aonde então? Ele coloca aqui 3 categorias de membros do corpo, que para nós podem parecer um pouco obscuras, mas ele diz, os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Muito possivelmente a imagem que Paulo tem aqui de membros mais fracos são os nossos órgãos internos. Precisa muito para te atingir e a fragilidade disso aqui te causar sérios problemas. Aos seus olhos pode parecer algo fraco, mas tira o seu estômago. Você vai viver esse dia. É indispensável. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Paulo aqui tem em mente, membros que, na verdade, tratamos 2 aqui já juntos. Né? Membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e membros que em nós são indecorosos, tratamos com decoro especial. A imagem que Paulo traz aqui é das partes íntimas. E normalmente, especialmente naquela cultura, mas ainda hoje, você tem um decoro em torno daquilo. E é frágil. Então o que você faz? Você esconde, você protege, você cobre, você não deixa exposto. Mas a princípio se tem uma imagem de que aquilo não vai ser mostrado. Tratamos com decoro especial. Damos honra especial. Agora, por outro lado, Paulo diz, os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Pense que seriam esses membros decorosos que Paulo fala olhando para o corpo humano. São aqueles que você deixa exposto. Seu rosto, sua cabeça, seu cabelo, quem tem. Essa ideia. Aquilo que você fala assim, não, poxa, meu rostinho eu tenho que proteger. Com exceção da máscara que é obrigatória, está todo mundo com a cabeça por fora aí. Enquanto aquilo que teoricamente é indecoroso está guardado, protegido, escondido. Paulo está dizendo, Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. No nosso corpo nós fazemos isso. No entanto, na igreja, Paulo está ilustrando isso para mostrar como que a igreja de Corinto está agindo de forma errada, eles estão fazendo exatamente o contrário. Aqueles membros indispensáveis e que deveriam ser cobertos e protegidos, eles não estão fazendo isso. E aqueles membros que eventualmente não necessitariam de especial proteção, eles estavam dando especial proteção. E essa desunião no contexto da igreja não estava promovendo e não estava, na verdade, desfrutando do fato de que a questão não é se a cabeça, se é decorosa, se é indecorosa, se protege ou não, mas o fato de que tudo depende de que se você trata de forma leviana com determinada expressão do corpo de Cristo, isso vai ter o seu preço. Se não me engano, o nome do autor é o Christian Stewart. Se agora não consigo o nome exatamente. Seu livro é mais conhecido, o Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele usa uma ilustração a respeito do crescimento da igreja de um balde. E ele coloca aqui uma área do corpo de Cristo que não está sendo cuidada, tratada, pastoreada, desenvolvida, é como um furo nesse balde. E o crescimento da igreja vai ser até aquele furo, porque a partir dali começa a vazar. A ideia de que todos nós precisamos uns dos outros é absolutamente verdadeira e essencial. Paulo chega a dizer nos versículos 25 a 27,
a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ao invés de divisão, Deus organizou a igreja para que cada um cuidasse do corpo. Não sei se tem alguém aqui da área da saúde, ou coisa assim, dentista, mas se você não tem dor de dente, você não chega lá no dentista e diz: doutor, meu dente tem dor. O dente tem dor. Não, você diz: eu não tenho dor, eu estou com dor de dente inteiro. Dói aqui, irradia, pega tudo, eu não sei o que eu faço, me dá um remédio, arranca, faz alguma coisa. Quando você tem uma dor de cabeça, você não diz: olha, o meu cérebro tem dor. Não, eu estou com dor de cabeça. Meu corpo está sofrendo. A imagem que Paulo diz é quando um membro do corpo está sofrendo, está carente, não está se desenvolvendo, o corpo paga o preço. De modo que nós não deveríamos ser negligentes com a condição física e espiritual de qualquer pessoa do corpo. Física no sentido, pense, alguém está financeiramente indisposto e não consegue vir à igreja, é uma expressão ministerial que nós não teremos. Espiritualmente, alguém está se distanciando da verdade, é um irmão do Cristo que está crescendo, está se distanciando. Não podemos deixar isso acontecer. Mas, igualmente, se há alguém que tem vivido e tem provocado danos no corpo de Cristo, tem adoecido e se tornado um câncer, precisa ser removido. Vai adoecer o corpo inteiro. Não podemos ser negligentes com o corpo de Cristo, da mesma forma que você não pode ser você. Mas não é somente isso que Paulo diz, ele diz: quando o membro é honrado, todos os outros se alegram. Agora pense você, depois daquele dia longo de trabalho, seja cuidando da casa, dos filhos, ou mesmo uma empresa, algo assim, você está exausto, cansado. E aí você chega em casa, o marido e a esposa, e come uma comidinha para você toma um banho quente, bateu as costas, mas o corpo inteiro. Você senta no sofá, seu marido, sua esposa, para o seu pé fazer uma massagem. É o pé que vai ganhar uma massagem. Mas você inteiro está. Que coisa maravilhosa. É uma parte do corpo que está acelerando. É uma parte do corpo que está acelerando. É uma parte do corpo que está desfocando. Mas é o corpo inteiro acelerando ou desfocando. Isso implica, meus irmãos, de que devemos desejar o melhor e igual cuidado por cada um de nós, porque o crescimento físico, espiritual de cada um de nós é um benefício do corpo de Cristo. Zelar uns pelos outros, como irmãos, como membros dessa mesma família. Paulo chega a dizer em Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção para isso. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Lembra do balde? Se você não está realizando a sua função, você está tentando contra o desejo de Deus de desenvolver, de crescer, de ajustar, de edificar o corpo de Deus. A necessidade que temos dos outros deve desencorajar a divisão. Entendam isso, meus irmãos. Determinadas necessidades espirituais que você tem só serão supridas através do dom de outra pessoa. Você não vai fazer isso sozinho. Você não está aqui se dando essa aula. Tem alguém fazendo isso. Isso vale para diferentes outras expressões ministeriais. Você vai precisar de outras pessoas. Devemos caminhar juntos em alegria, em sofrimento, em correção, em edificação, juntos. Precisamos ser igreja e resgatar a essencialidade da igreja. A igreja é essencial.
Mas essa unidade, como falamos aqui, ela sofre ameaça. E nessa parte final, nesses minutos que nos restam, minha intenção é apresentar essas ameaças e como nós podemos biblicamente lidar com elas. Talvez você seja alguém ferido pela igreja, por irmãos em Cristo, feridos por qualquer razão, talvez até sem razão, mas essa unidade precisa ser restaurada. Quero tomar dois exemplos aqui, um ainda em Efésios e outro em Filipenses, para nos conduzir nessa dimensão de restauração e prevenção da comunhão e unidade no contexto da igreja. Primeiro, em Filipenses, aquela conhecida por Epístola da Alegria, é marcada também por desarmonias consideráveis, especialmente, veja só, entre duas irmãs maduras na fé. Filipenses 2, 1 e 2, Paulo diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Ao falar isso, e quando vocês lerem, especialmente as cartas de Paulo, meus irmãos, entendam que há um aspecto situacional muito importante. Isso aqui tem endereço. O fato de Paulo estar proclamando às pessoas a isso, implica em dizer que elas não estavam, em certa medida, vivendo isso. E isso se torna ainda mais encarnado na presença de Sintique e Evódia, duas mulheres importantes para Paulo. Filipenses 4, 2 e 3 diz que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. A mulher estava ferida. Sim, peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude. Elas não iam conseguir sair dessa sozinhas. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. São irmãs que estão alheias à vida da igreja. Não. São irmãs que estão envolvidas, servindo, desfrutando, apresentando seus dons, mas estão em desarmonia. A gente não pode assim dizer, se tiver assim mesmo, isso é um jeitinho de Evódia, deixa elas assim, elas não se dão, mas estão servindo, graças a Deus. Não. Tem que viver em harmonia. Tem que viver em harmonia e, eventualmente, como o texto diz, para que essa harmonia seja restaurada, é necessário ajuda, é necessário intervenção. Se você hoje tem qualquer tipo de questão com qualquer pessoa aqui, você não sabe como lidar com essa situação, peça ajuda. Peça ajuda com os pastores, peça ajuda com o irmão maduro em Cristo, peça ajuda. O que não dá é para se acostumar. Esse grupo não fala com aquele, essa pessoa não fala com aquela, esses dois não se dão, e eventualmente eles nem se lembram mais do porquê. Não é assim, ninguém. Em Efésios, Paulo conclama: não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, devido ao endurecimento dos seus corações, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Em Efésios 4, Paulo apresenta as ameaças à unidade cristã como um comportamento de alguém que não foi alcançado pela graça de Deus. E a partir dali ele coloca uma lista de algumas ameaças a essa unidade, e uma delas eu vou tirar não de Efésios, mas de Filipenses, dentro dessa dinâmica acontecendo entre Sintique e Evódia. Quais seriam então essas ameaças à unidade que vemos em Filipenses e Efésios? Em primeiro lugar, partidarismo e vanglória. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Eventualmente, tal como aconteceu com Paulo e Barnabé, é possível até que essas mulheres tivessem os seus próprios planos e projetos daquilo que seria o melhor da igreja de Cristo. E nessa intenção apresentam aquilo que seria o pior: separação, divisão, desarmonia. Partidarismo, vanglória, achar que é o melhor de tudo, que não precisa, não tem vez de unidade cristã. Ameaça a unidade cristã. Mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Somos um povo que é filho da verdade. Nosso Deus é a própria verdade, nosso Pai é a verdade. Ele nos orienta, nos direciona de modo que mentir nos associa com o pai da mentira. E a mentira ameaça a unidade do corpo. Talvez seja uma das coisas que mais fira a unidade do corpo. Mentira. E associado aqui, fofoca. Falar o que não deve, de quem não deve, ter
ameaçar a unidade do nosso povo. Ira pecaminosa, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Há uma esfera em que devemos sim nos irar, balizados e orientados pela justiça de Deus, mas quando o fazemos baseado no nosso próprio senso de justiça, na violação da minha suposta justiça, e me iro de forma escandalosa e desastrosa e não procuro restauração, isso é maldade. Roubo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aqui no sentido de, dificilmente nós veremos alguém assaltar uma pessoa no cenário do corpo de Cristo, embora aconteça. Minha sogra, isso aconteceu na igreja, o pastor mandou fechar, veio a quadrilha, assaltou todo mundo e fugiu. Literalmente isso. Coisas que acontecem. O mundo caiu em pecado. Mas pense na quantidade de piramideiro entrando em igreja com esquema de pirâmide, a última forma de ganhar dinheiro. Aqui você vai colocar o seu dinheiro, vai ganhar 200% esse mês, basta você não dar mais 3. A quantidade de defraudação, de desorientações, de tomar aquilo que não pertence, isso fere a unidade da igreja. Aquele que roubar com oportunidade. Palavras sujas, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. Esse texto aqui normalmente tem um apóstolo para facilitar o nosso entendimento, a nossa lembrança. NET. N-E-T. Necessário, edifique, transmita graça. Aquilo que eu estou falando promove a edificação, é necessário, edifica, transmite graça. Se não, é palavra suja, é fofoca, é calúnia, é mentira. Amargura, indignação, maldade, Paulo diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Meus irmãos, somos pecadores, isso pode acontecer, isso pode inclusive ter acontecido com você ou a partir de você, mas não deve ser assim. Enquanto nesse mundo estamos sujeitos a pecar contra o outro e a ferir a unidade, mas pela graça do Senhor, somos orientados a promover, a nos esforçar para reparar e preservar. Em primeiro lugar, para reparar uma comunhão ferida, é necessário perdão e arrependimento. Para preservar a comunhão e a unidade, o que a gente precisa do caráter de Cristo para frente da obra. Olhando para o primeiro texto, Efésios capítulo 4, versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Lembra da questão situacional? A gente está no capítulo 4 de Efésios. Paulo falou de roubo, de mentira, de indignação, de tudo isso. E agora ele diz que vocês precisam se perdoar, sabe por quê? Porque tem gente que roubou, tem gente que mentiu, tem gente que se irou, tem gente que se indignou no meio do corpo de Cristo. Paulo diz, mas vocês todos fizeram isso com vocês mesmos, que feriram o corpo de Cristo, que disseram coisas que não eram necessárias, não edificavam, nem transmitiram graça, Deus perdoou vocês. Vocês não podem simplesmente fechar a cara e viver como se isso não fosse verdade. Vocês precisam ser bondosos e compassivos, amar, se perdoar, efetivamente tomar atitudes, ir até o outro, pedir perdão, perdoar, promover reconciliação. Novamente, tem dificuldade, peça ajuda. Somos igreja, você não precisa fazer isso sozinho. Mas não só reparar a unidade ferida, mas preservar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou por ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
olhando para todo esse cenário acontecendo na igreja de Filipenses, para essa desunião, para esses grupos partidários naquela igreja, Paulo olha e apresenta o caráter de Cristo como aquilo que deveria ser vivido, absorvido, experimentado, praticado, para preservar a harmonia, o amor, o mesmo modo de pensar, a unidade. Meus irmãos, a unidade é algo pelo qual nós devemos nos esforçar. Não vai acontecer simplesmente de uma hora para outra. Esforçar. Feriu, preciso descobrir. Não estou desfrutando, preciso procurar desfrutar. Não estou servindo, preciso procurar servir. Tenho na minha vida, estou em minha vida sendo caracterizado por pecados e orientações que destoam e me impedem efetivamente de servir e abençoar a outros. Preciso consultar a frente de Deus. E em tudo isso, repito, se ajuda. Não se acostume, não normalize, mas olhe para o caráter de Jesus, que sendo Deus humilhou-se a si mesmo, assumiu forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, e assim como ele se encarnou, como ele se importou, como ele se fez presente na história e nos perdoou, que você também se faça presente na vida de outras pessoas. E que aquilo que ele fez por você, esse amor, graça, perdão que ele ministrou na sua vida, que você ministre na vida de outras pessoas. Que a obediência que ele expressou e nos possibilitou a nos enviar o seu Espírito, que você desfrute desse poder e obedeça. Não se acostume, mas lide com seriedade com o pecado, seja naquilo que diz respeito à sua vida diretamente individual, os pecados que talvez você só conheça, mas também naquilo que você praticou contra outra pessoa. Se você é vítima disso, se é vítima de um pecado de alguém, deixa para lá que o tempo cura, uma orientação satânica não dá. Você precisa tratar isso. Não dá para ignorar uma ferida no corpo de Deus. Eventualmente, você não está dando importância para aquilo, não fala nada. E aquela mesma pessoa que você não falou nada, tem mais uns 10 que não falaram nada. E tem alguém promovendo uma desgraça no corpo de Cristo. E a gente vira mudança silenciosamente crescendo na comunidade. Se todos nós pararmos de tratar, quando a gente perceber, o tempo é breve. Lide com seriedade. Pecou contra você, busca restauração. Pecou contra alguém, busca. Concluindo, meus irmãos, Paulo diz em Efésios 4, 1-3. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo, se esforçando, levando a sério, se envolvendo, pensando, percebendo. Eu não sei se alguma vez você já se fez a seguinte pergunta: eu tenho contribuído com a unidade da igreja? E semelhantemente, eu tenho desfrutado da unidade da igreja? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas é não, mesmo numa igreja grande como a nossa, não deve ser assim. Numa igreja com o tamanho da nossa, você não vai desfrutar a unidade no sentido de saber o que acontece com todo mundo em todo o tempo. Mas há sim expressões de graça, de ministério a partir de você, de desfrutar da expressão ministerial através da vida de outras pessoas, de desenvolver comunhão prática, experimental, relacionamentos profundos com parcela significativa da comunidade, seja pelo envolvimento nos ministérios, mas através de discipulados, economias. Para quem não sabe o que são grupos familiares. Esses slides todos aqui, meus irmãos, eu vou botar um link no final. Eu queria te encorajar a acessar esse link ainda hoje. E depois do seu almoço, no seu culto doméstico, que você repassasse as seguintes perguntas. Tem contribuído com a unidade? Como você vai responder isso? Você já se tornou membro da igreja? Você está aqui há anos e anos e anos e não assume o começo de uma igreja. Você serve algum ministério? Você está informado dos desafios e sonhos da igreja e do seu futuro? Você tem se esforçado na comunhão, participando de uma coinonia, de um discipulado, seja ensinando, ministrando ou recebendo? Você
tem ministrado a outras pessoas de acordo com a graça que recebeu? Você se encontra com um relacionamento rompido ou disposição contra o irmão em Cristo? Você pode crescer espiritualmente de modo que não tem contribuído para o amadurecimento dos irmãos? Você se considera superior por qualquer motivo, como classe social, cor, profissão, expressão ministerial? Você tem se permitido ser confrontado e procurado ajuda em sua luta contra o pecado? Você tem participado ativamente dos cultos, louvando a Deus, orando e ouvindo com atenção e coração disposto à palavra de Deus, que é bem diferente de ir até o local onde o culto acontece? Você tem orado por outras pessoas, pelos pastores, ministérios e outros irmãos em Cristo? Você tem priorizado o Evangelho como superior a particularidades ideológicas? Você tem se disposto a ajudar irmãos em necessidade material? Você tem contribuído financeiramente com ofertas regulares para o sustento da obra? Você tem procurado manter uma integridade doutrinária, tanto em sua compreensão como em seu ensino? Você tem rejeitado os falsos mestres e progressivamente sido capaz de perceber? E por fim, você tem celebrado a ceia regularmente, com seriedade e obediência apropriadas? Novamente, é diferente de estar no ambiente de você. Nesse vídeo você consegue esses slides. Não deixa passar. Você já está aqui, você esforça a aula, esse conteúdo está fresco. Fique em casa hoje, acesse esse link, reflita nessas perguntas, tome uma decisão de se esforçar para promover a unidade do corpo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós somos gratos a Ti pelo tempo que nós tivemos aqui. Clamamos que o Senhor nos auxilie no santo esforço de promover a unidade do corpo de Cristo. Possamos, cada um de nós, sermos encontrados frutíferos, vibrantes na Tua obra, Te servindo e desfrutando da Tua bondade e graça através da vida de outras pessoas. Nós te louvamos, a Deus, e somos gratos a Ti. Em nome de Jesus.